Olha aí, seja bem-vindo, irmão Lucas. Paz e graça, boa noite. Boa noite. Os dois aqui se chamam Lucas, né? Então, quando você deu paz e graça pro Lucas, já deu paz e graça pros dois, né? Ai, meu Deus, e agora? Espera aí, como que eu vou chamar vocês? É Lucas Banzoli e Rodrigues. Rodrigues. Tá certo. Bom, eu vou falar o Banzoli e o Rodrigues, então, tá bom, gente? Tá bom, irmão Rodrigues, minutos na tela para a sua apresentação inicial, fique à vontade. Olá a todos, graças e paz. Não está na tela um minuto, né? Por isso que eu fiquei aqui meio esperando um minuto aparecer. Mas, enfim, sem mais delongas, né? Eu sou Lucas Rodrigues, do canal Fuja da Matrix. Já apareci aqui algumas vezes. Sou defensor da imortalidade da alma. Confesso que é um assunto muito polêmico, muito difícil, porque há até estado intermediário de pensamento sobre isso daí. Uns ficam no meio do caminho, outros são mortalistas completos, outros são imortalistas parciais. Eu ainda sou da linha de imortalidade tanto para os justos no porvir, né, na glória com o Senhor, como também para os ímpios no local de tormento eterno, conforme está nas Escrituras. Então, vamos tentar centrar este debate mais nas Escrituras. Eu poderia trazer aqui argumentos de pensadores reformistas e os contrapontos, mas não vem questão, senão vai levar um debate um pouco fora aí do parâmetro bíblico. Bom, o que eu defendo está baseado no que o Senhor Jesus falou, que Isaías profetizou, o conceito de morte no judaísmo, enfim, uma série de coisas dentro aí da Sagrada Escritura. Também o meu xará aí é um excelente debatedor, já apresentou um tema muito bom aqui, inclusive sobre o assunto, mas não me convenceu, tá? Muito bom mesmo, mas não estou convencido de que o ímpio ele perece e deixa de existir. Então, vou trazer aqui os assuntos dentro da Bíblia e vamos ver, né, como que vai sair esse debate. No final, tem uma coisa importante aí também sobre esse debate, né? Eu vou deixar esse suspense. Então, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Arena, deixe o seu like, compartilhe essa live, chama o pessoal. Fica até o final, porque é importante. Gostei. Deus abençoe, Lucas Rodrigues. Vamos lá, Lucas Banzoli. 2 minutos na tela para a sua apresentação inicial. Fique à vontade. Eu já estou ansioso para essa apresentação final, né? O que vai vir, vamos ver depois, né? Bom, para falar o que eu defendo sobre isso, né? Eu sempre faço essa apresentação baseada nesses textos, né? Que para explicar o holismo, porque muita gente, todo mundo sabe o que é a mortalidade da alma, né? Mas o que é o mortalismo ou o holismo? Isso daí quase ninguém sabe, pouca gente, né? Espero que nesse canal todo mundo saiba, né? Mas vamos lá para Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Então o que é a alma para os holistas, que é o entendimento bíblico desse texto, né? Que não é uma coisa que Deus foi lá e colocou dentro do homem, né? O homem não possui uma alma, o homem é uma alma, né? A alma é o que o homem se tornou a partir da fusão, né, do espírito com o homem que é formado para a terra, né? Ou seja, com o corpo, né? Então, nós não possuímos uma alma, seja mortal ou seja imortal, nós somos uma alma, né? E óbvio, como nós somos uma alma, essa alma morre porque o ser humano perece na morte. O espírito, né? O espírito seria esse ente mortal? Também não. Porque a gente vai lá para Eclesiastes 3:9-21, que diz: o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. No hebraico aqui está ruach, espírito. O homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, todos vieram do pó, e ao pó todos retornarão. Aqui Salomão não apenas diz que os animais também têm ruach, espírito, né? Não usa a palavra neshamash, diz ruach, espírito, como também diz que é o mesmo espírito que nós possuímos, e justamente por isso nós não temos vantagem sobre eles no que diz respeito à condição após a morte, né? E em relação ao estado final dos ímpios, eu entendo que vai haver um período de condenação, né, de castigo, né, de tormento, vamos dizer assim, proporcional aos pecados de cada um.
não eterno. Está lá em Lucas 12, 47, 48, diz com muita clareza, né? E no final é seguido pelo aniquilacionismo, que é a morte eterna. Eu vou ler 2 Pedro 2,6, que diz: também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as como exemplo do que acontecerá aos ímpios. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Ela continua existindo até hoje, depois que ela foi consumida pelo fogo? Não, ela deixou de existir. É exatamente isso que diz que vai acontecer com os ímpios. Amém. Interessante aí, Lucas. Deus abençoe a sua vida. E o pessoal do chat, quem está entrando aí, seja bem-vindo, compartilha e vamos ao debate. Vamos iniciar aí com a primeira pergunta, irmão Lucas Rodrigues. Já tem a oportunidade. Gente, debate no Arena. Vamos lá. Lucas Rodrigues, 3 minutos na tela, né? Acho que o suporte vai colocar os 3 minutos aí na tela para a sua pergunta. 3 e 5, tá bom, né, os debatedores? Correto. Ok, então, 3 minutos. Fique à vontade, irmão Lucas. Ok, já posso perguntar, então vamos lá. Então, o Lucas, ele acredita que quando morrer, né, daqui desse plano, vai para um estado intermediário, né, certo? E nesse estado intermediário, ele vai deixar de existir. A alma é enquanto está aqui nesse plano material. Nós não possuímos a alma, nós somos alma vivente, né, no conceito dele. E nós deixamos, passamos, fazemos essa passagem para um outro plano, que já não é nesse plano material aqui. Nesse caso, a alma ela vai deixar de existir ali. Bom, eu gostaria de saber se não há um tormento do outro lado, um texto que vocês vão chamar de muito chato por ser uma parábola, Lucas capítulo 16. E o verso 28, que é tormento dito ali no texto, né? No caso, o rico estaria em um local de tormento. O que significa tormento aí? Não é um estado de tormento eterno ou é apenas um tormento passageiro e é sentido onde? No espírito ou é sentido fisicamente? Afinal, a expressão grega usada ali para tormento dá a ideia de um tormento físico, ideia num corpo. Com que corpo a gente passa para o porvir, se o corpo ele volta para o pó da terra? Posso responder já? Ok. A Sandrinha... desculpa, queridos, a Sandrinha teve um problema de internet, penso eu, mas o seu tempo já está na tela, fique à vontade e comece quando quiser. Você tem 5 minutos para... Ela chegou, pronto, com ela. Caiu aqui. Entendeu a pergunta, irmão Lucas? Ok, 5 minutos na tela para a sua resposta, fique à vontade. Obrigada aí, Gabriel. Eu precisaria de pelo menos 1 hora para comentar apropriadamente a parábola do rico e Lázaro. Eu vou tentar, em 5 minutos, falar o máximo que eu puder sobre isso. Vamos lá, Lucas 16, 23 e 24. No Hades, onde o rico estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro no seu seio. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito nesse fogo. Em primeiro lugar, se a gente for tomar literalmente essa parábola, a gente concluiria, então, que os salvos ficam lado a lado com os ímpios do inferno e dá para conversar à vontade, né? Que nem eu estou conversando aqui com vocês, né? Mas literalmente presente. Inclusive, você vai poder ver os seus amigos, parentes, incrédulos queimando lá do outro lado diante dos seus olhos, né? Imagina você ir para a vida após a morte, lá no céu, né? Onde quer que Abraão estivesse, e ver lá o seu filho, o seu irmão lá queimando, lá torrando do outro lado, né? Que cena bonita, que coisa emocionante. Mais uma coisa, né? Aqui diz que o rico foi para o inferno com o corpo e tudo, né? Ele tem língua, ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescá-lo, né? Então eu pergunto, se um espírito fantasminha tem língua e dedo e pode sentir sede, né? Então são todas elas características do corpo, né? Então agora, se a gente fosse interpretar literalmente, era a conclusão que a gente teria que chegar, né? Que a gente vai com o corpo e tudo para o Hades, né? Não precisa nem esperar a ressurreição.
Além disso, do que adiantaria molhar a ponta do dedo na água quando o rico estaria com o corpo inteiro queimando lá no fogo, né? Será que esse pingo de água adiantaria alguma coisa, né? Muito dificilmente. Por que ele iria querer que refrescasse só a língua quando ele estava inteiro queimando lá, né? Provavelmente a gota d'água nem sequer ia chegar nele, ia evaporar bem antes que chegasse, né? E ainda mais porque eles estavam separados por um abismo, como diz o texto lá, né? Então, como que a gente vai entender esse texto, né? Jesus não estava contando uma história real, ele estava apenas parodiando um conto bem popular, bem conhecido daquela época, né? No meu livro eu falo bastante sobre isso, né? Cito, inclusive, esses contos, né? Onde a gente vê que assim como a gente tem os nossos folclores e contos famosos, como, por exemplo, os Três Porquinhos, a Branca de Neve, etc., os judeus e os gregos naquela época também tinham os deles, né? E esse era um dos mais conhecidos. O que acontece é que na versão mais popular desse conto, o rico e o mendigo estavam no Hades com um espírito sem corpo. E Jesus faz questão de colocar eles ali no corpo com o corpo na parábola, né? E inclui esses elementos burlescos justamente para satirizar a parábola, porque ao apresentá-la de uma forma cômica, ele tirava qualquer chance que alguém acreditasse na literalidade daquilo, né? Ou seja, ele estava deixando claro que não acreditava que aquele conto tivesse qualquer fundo de realidade. Mas também pode perguntar, tá, Lucas, então por que ele contou essa parábola final, né? Isso também é bastante simples, porque os rabinos naquela época tinham o costume de contar uma história conhecida do público e eles mudavam o final dela para enfatizar alguma coisa, né? E era justamente essa mudança do final que era a moral da história, o propósito pelo qual ela foi contada. No caso dessa parábola específica, a mudança do final é que todas as versões dessa parábola, o rico tinha permissão para voltar e exortar os seus familiares, mas nessa versão que Jesus conta, o rico não tem permissão, pelo contrário, é dito que se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Ou seja, o propósito da parábola era enfatizar a suficiência da escritura, que é frequentemente referida nos evangelhos como Moisés e os profetas, né? E então, se alguém não dá ouvidos para a palavra de Deus, não adiantaria nada que alguém ressuscitasse dos mortos, nenhuma coisa extraordinária como uma ressurreição seria o bastante, né? Depois eu volto para explicar mais. Deu meu tempo aí? Deu tempo já, né? Ah, tem 1,50. Eu só peço que coloque o tempo na tela, senão eu fico perdido aqui, né? Eu não tenho muita noção de tempo, não. Bom, então vamos continuar, né? Sobre a questão... Então, como eu falei, a proposta da parábola aqui era simplesmente dizer que mesmo que Jesus ressuscitasse alguém dos mortos, ainda assim eles não iam acreditar nele, né? Isso é comprovado pelo próprio ministério de Jesus, né? Que ressuscitou o homem que também se chamava Lázaro, né? Que não é por coincidência, já vou explicar isso. Mas os fariseus, em vez de reconhecer Jesus como Messias, eles fizeram planos para matar ele e também para matar Lázaro de novo. Porque por causa de Lázaro, muitos estavam crendo em Jesus, né? Por isso que o mendigo é chamado de Lázaro. Não porque ele fosse o mesmo Lázaro em pessoa que Jesus citou, né? Óbvio que não. Mas porque ele ilustrava bem o ponto que ele estava destacando, o de que até uma ressurreição seria inútil para quem já fechou seus olhos para a verdade, né? Da mesma forma, o Abraão ele não é citado na parábola à toa, mas porque os fariseus se orgulhavam de serem chamados filhos de Abraão, né? Eles se autoproclamavam assim, né? E Jesus coloca Abraão contra eles na parábola, né? Paulo mais tarde vai dizer em Gálatas 3:7 que os que são da fé, estes sim é que são os verdadeiros filhos de Abraão, reforçando o mesmo ponto que Jesus ilustrou na parábola, né? Então a parábola não tem nada a ver com imortalidade da alma, com vida após a morte, né? Ela não estava fazendo um cenário real do que acontece após a morte, mas simplesmente falando da suficiência das escrituras e da obstinação do coração de quem é incrédulo, onde o cenário da parábola é tão alegórico quanto das árvores que falam em outras parábolas, né? Por exemplo, 2 Reis 14, 8-10, você vai ter o espinheiro do Líbano conversando lá com o cedro do Líbano, né? Outra árvore, né? Juízes 9, 8-15, né? Você vai ter uma parábola também onde a oliveira pergunta para uma outra árvore, né? Que é a figueira, né? E elas vão anunciar um novo rei que vai reinar sobre elas, né? Será que alguém interpreta essas parábolas de árvores falantes literalmente, né? Óbvio que não, né? Agora, a mesma coisa se aplicaria à parábola do rico e Lázaro, também não é literal. É um cenário parabólico onde elementos inanimados ganham vida para a finalidade da parábola. Mas o que a gente vai extrair da parábola, de fato, é a lição moral dela e não os meios parabólicos dela. Amém. Deus abençoe aí, irmão Lucas. Vamos para a réplica. Lucas Rodrigues, fique à vontade para a sua réplica, 5 minutos na tela. Certo. Ele falou que era um conto, né? É uma forma de rebater as ideias, né? As filosofias que tinham muito no judaísmo. Porém, era comum, não era tão comum esse relato aí quanto ao seio de Abraão. O seio de Abraão, no pensamento judaico, nós encontramos alguns pensamentos rabínicos sobre que levaram a ilustrar, por exemplo, o apócrifo Quarto Macabeus, lá no capítulo 13, verso 17, quando dizem que todos os ancestrais do povo de Israel, como Abraão, Isaac, Jacó, receberiam os justos lá no porvir. Só que o detalhe, ele falou quanto à comunicação, né?
a comunicação dos dois. O local parece ser o mesmo, porque quando a gente vai ao conceito de morte, um exemplo aqui nós temos a passagem, né? Não é a morte em si como um cessamento, não é uma passagem para o porvir, e esse porvir, ele é tanto para o justo quanto para o ímpio, Daniel capítulo 12, verso 2, só que tem um tempo diferente, né? A ressurreição deles vai ser em tempo diferente. A passagem de Gênesis capítulo 50, verso 16, a raiz da palavra morte, lamavet, no hebraico, não é uma morte que leva para que local? Para um local chamado, que é relatado ali como seio de Abraão, o Hades, no grego, Sheol, no hebraico. E esse Sheol parece, né, quando nós lemos, que é o mesmo, o exato lugar, tanto para ímpio quanto para justo, porque, olha, Yosef está sendo levado lá para o Sheol. Né? Se José está sendo levado para o Sheol, o comentarista Strong vai dizer que o Sheol é um local onde também para um local de ruína no sentido figurado. E nem sempre é um local de tormento, porque para o ímpio é como se estivesse num conforto de um amigo, de um familiar, como Abraão, que é o pai da fé, nosso pai da fé também o pai, o patriarca, né, de Israel. E a ilustração que nós temos está no Evangelho de João, capítulo 13, verso 23 ao verso 25, quando é aquele consolo ali, ó, abraça no peito, ó, do Senhor Jesus, João, aquele que era o discípulo que o amava, né? Então ele sentia aquele consolo. Então, por isso que dá a ilustrar aí o seio de Abraão. Bom, mas esse local de ruína é um local de destruição? Não é um local de destruição, isso aí é figurado a destruição. Então, é a destruição da vista dos justos aqui, das pessoas aqui neste plano. É o que vai ilustrar o Salmo 103, verso 16, verso 17 também, o Salmo 104, verso 29. Se lermos apenas isso aí, sem entender toda essa questão, nós vamos dizer, então, que esse local é um local de destruição por favor, coloca o tempo aí na tela, senão eu me perco aqui no tempo. Tem mais um minuto e pouco. Enfim, então seria um local de destruição dos ímpios? Não seria um local de destruição. É um local de tormento para os ímpios, um local de descanso para os justos. Só que o justo é chamado de paraíso no conceito grego, né? E nesse conceito hebraico, que não era na totalidade daqueles judeus, até hoje não é na totalidade, o seio de Abraão, esse local de conforto. Mas lá no Velho Testamento é chamado de Sheol, enquanto no grego é chamado de Hades, que ainda não é lá o local da destruição lá do Guiena. É um assunto para até o final do debate aí a gente falar. Mas, enfim, o local de tormento para o ímpio parece estar conectado com o local de descanso para o justo, mas não tem essa comunicação, essa barreira. Consegue ver? Bom, fica aí um mistério, Isaías capítulo 66, verso 24. Mistérios. Pela palavra eu posso falar isso daqui. Amém. Vamos lá. Lucas Vanzoli, é a sua primeira pergunta desse primeiro bloco. 2 minutos na tela, fique à vontade. Só uma dúvida, eu não fui informado sobre as regras do debate antes. Nesses 2 minutos, eu posso fazer uma tréplica e no final dos 2 minutos fazer a pergunta desde que complete ou só a pergunta mesmo? Exatamente, desculpa aí, né? Mas não tem como fazer a tréplica, tá? Aí, assim, na sua resposta, na parte da sua réplica, tu pode comentar sobre o assunto, tá bom? Mas na pergunta, é exatamente a pergunta mesmo, porque senão fica muito longo, daí ele vai fazer uma tréplica ali também, tá bom? Bom, vamos lá então. A primeira pergunta, deixa eu ver aqui, sobre 1 Coríntios 15, 32, né? Se a ressurreição é apenas o acréscimo de um corpo, que é como os imortalistas acreditam, né? Mas a gente já está no céu antes disso, porque Paulo disse que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É só essa pergunta mesmo, já pode passar para ele.
Entendeu a pergunta, Lucas Rodrigues? Entendi. Ok, então 5 minutos na tela, fique à vontade. Se os mortos não ressuscitam, né? Está falando aqui sobre uma possibilidade da não ressurreição dos mortos? Não, né? Está falando ali que os mortos ressuscitam. Porém, aquele que não tem a esperança da vida eterna, como aquele povo pagão ali, grego, ele não vai ter a fé na ressurreição. E Paulo ele não fala afirmando isso aí, se ele pergunta, né? Ele está ali supondo, então se os mortos não ressuscitam, né? Então como então nós faremos essas coisas? Então não tem como pegar aqui minha Bíblia fora do aplicativo. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 2, certo? É por meio dele que vocês... É verso 32. 32? 32. Senão ficaria bem amplo aqui, né? O que ganharia eu lutando contra os animais selvagens em Éfeso se tivesse apenas interesse humano? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A morte aqui é o conceito do quê? Ele está falando do conceito daquele que não tem esperança, é isso mesmo, daquele que não tem esperança da vida eterna. E aquele que não tem esperança da vida eterna não vai fazer uma passagem para a vida eterna, como fala o Salmo 103, né? Nossa esperança, Deus ele não vê, não nos enxerga na ira, como o Salmo 38, enfim. Agora, os mortos, eles vão morrer. Morrer em que sentido? No sentido de que eles vão ser aniquilados? Não, eles vão deixar de viver aqui nesse plano material. Como também eles vão deixar de gozar as bênçãos de uma vida eterna. Isso não significa que essa morte, que é a separação do homem com Deus, é a prova de que o homem ele vai ser extinto. Tem uma expressão grega para extinção, né? Extinguir. Mas isso aí está em relação também ao fogo, né? Fala do quê? Do fogo inextinguível. Está lá, asbesto no grego. Né? A expressão está lá em Mateus, capítulo 3, lá no batismo de Jesus. Também em Lucas, capítulo 3. Né? Mateus 3, verso 12, Lucas 3, verso 17. E aí isso é ampliado, a percepção é ampliada quando fala que esse fogo é eterno. Mateus capítulo 18, verso 8, 25. Também nós vemos aí a questão do fogo eterno. Eion, no grego, então, a expressão fogo eterno. Se é eterno, passado para outra era, então eles vão morrer. Né? Mas a morte aí não é deixar de existir. Bom, não sei se é justamente isso aí que ele queria ouvir. Ok, vamos saber agora, né? Ainda tinha 1 minuto e 26. Vamos saber agora, né, com o Lucas Banzoli, se ele está satisfeito ou não. 5 minutos na tela para a sua réplica, fique à vontade. Então, eu acho que ele não entendeu exatamente qual era a minha pergunta, né? Porque eu tinha perguntado o seguinte: se a ressurreição é apenas um acréscimo no corpo, mas a gente já está no céu antes disso, por que Paulo disse que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Claro que Paulo não está defendendo aqui que não existe ressurreição, é justamente o contrário. Ele estava escrevendo uma comunidade de Corinto que tinha muita gente ali que não acreditava na ressurreição. Aí Paulo começa a querer, ele vai mostrando várias razões porque a ressurreição existe, né? E por que ela é importante, porque ela deve ser crida. E várias dessas razões que Paulo coloca aqui provam que não existe vida antes da ressurreição, nesse estado intermediário, né? Entre a morte e a ressurreição. Por exemplo, no verso 18, neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Né? Agora, se não houvesse ressurreição, imagina o seguinte: você é imortalista, você crê que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, vai lá para o céu, você já está lá no céu.
Mesmo se não existisse a ressurreição, você ia continuar no céu. Você só não ia ter o acréscimo do corpo. Você não ia estar lá corporalmente, fisicamente, mas você ia estar no céu do mesmo jeito. Olha que Paulo fala aqui, nesse caso também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Como assim eles estão perdidos se eles estão no céu? Outras traduções trazem pereceram, porque o termo apólime aqui é utilizado, pode significar tanto perdidos como pereceram. Agora, eles teriam realmente perecido se, no caso, eles estivessem no céu, mesmo se não houvesse ressurreição? Lógico que não. Verso 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, entre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Aqui Paulo claramente diz que a nossa vida se resumiria apenas a esta presente, se não houvesse ressurreição. Por quê? Porque para Paulo só existe vida futura com a ressurreição, através da ressurreição. Quer dizer, você tira a ressurreição da equação, não existe nada após a morte. Só o que existe depois da morte é aquilo que vem com a ressurreição. Por isso que Paulo fala, não existe mais ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, vamos viver de uma forma hedonista, como se não existisse nada depois da morte, morreu, acabou tudo para sempre, igual os ateus acreditam. Por quê? Justamente porque para Paulo a vida póstuma só se dá na e através da ressurreição. Ele não concebia de modo nenhum a ideia de que é possível viver fora do corpo, a alma fantasminha sai do corpo, vai viver no estado intermediário e ali ela permaneceria para sempre, mesmo se não houvesse ressurreição. Não, para Paulo é o seguinte, ou você está vivo num corpo, ou então você ressuscita no corpo da ressurreição. Agora, você está vivo numa condição incorpórea, despido, a gente vai ler mais sobre isso mais na frente, isso daí é completamente inconcebível no pensamento de Paulo, inclusive, alguns versos adiante ele diz, verso 30, aliás, verso 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Aqui ele não está falando do batismo pelos... Pode só colocar na tela o meu tempo, por favor, porque senão eu fico perdido aqui, aqui Paulo não está falando do batismo pelos mortos dos mormons, que ele está falando das pessoas que se batizam na esperança de rever os seus entes falecidos, Aí ele fala, por que vocês estão batizando então, se não existe ressurreição? Vocês nunca mais iriam ver eles, Justamente porque, repito, para Paulo a vida póstuma só se dá na e através da ressurreição. Verso 30, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele entra no verso 32 que eu falei, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, tudo aquilo que Paulo diz aqui é seguindo a lógica, seguindo o raciocínio lógico de que se não existe ressurreição, então não existe vida após a morte, não existe nada depois da morte. Por quê? Porque para Paulo a vida após a morte só se dá na ressurreição. Por isso que ele fala aqui, como, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, viva de uma forma hedonista, que nem como se fosse um ateu, assim, viva para os seus próprios prazeres, para a carne, para o pecado, porque assim, não vai ter nada depois da morte mesmo, Então, se não há ressurreição, não existe nada, Só que a gente, como cristão, e é esse o pensamento de Paulo, esse é o argumento de Paulo, nós cremos na ressurreição, e é justamente porque nós cremos na ressurreição que existe vida após a morte, e é por causa disso que vale a pena viver para Cristo, lutar contra a carne, se expor a perigos, que nem Paulo diz aqui no verso 31, lutar com feras em Éfeso, que ele diz aqui no verso 32, justamente porque existe a recompensa. Quando vem essa recompensa? Na ressurreição dos mortos. A gente poderia, inclusive, conectar aqui com outros vários versículos que dizem isso explicitamente, Se puder colocar meu tempo na tela de novo, porque eu não estou vendo meu tempo. Lucas 14, feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá quando a alma sai do corpo, e vai para a presença de Deus do céu? Não. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos, Então aqui claramente o mesmo pensamento, A ressurreição, a nossa recompensa a gente obtém na ressurreição, não antes da ressurreição. Não é que a gente sai, morre, vai a alma para o céu e fica lá esperando por milênios até a ressurreição, até receber a recompensa. Não tem nem sentido isso, Obviamente não existe vida após a morte antes da ressurreição. O estado intermediário é um estado de completa inatividade e inconsciência, como a gente vê em inúmeros textos, por exemplo, Eclesiastes 9:10, Salmo 6:5, etc. E é justamente por isso que a ressurreição é tão importante, porque sem ela não existiria nada depois da morte. Amém. Vamos aí, para o segundo bloco de pergunta. Irmão Lucas, fique à vontade, após a vinheta, Então, irmão Lucas, 2 minutos na tela, tu pode elaborar a pergunta, tá bom, Lucas Banzoli? Pode dar aí
um avanço aí sobre a pergunta para ficar mais clara e objetiva. Fique à vontade, 2 minutos. Que Lucas Rodrigues, né, que está perguntando agora. Isso. Bom, então, o meu xará aí, ele disse que a ressurreição é, então, a vida, só a vida com a ressurreição. Só que é um paradoxo aí, né? Porque se há duas ressurreições, uma para ímpio e outra para justo, sendo que a dos justos é a primeira ressurreição, e após o período do milênio vem a segunda ressurreição. Então, quer dizer que nesse período do milênio deixaram de existir os ímpios, não foram para um lugar chamado Sheol, porque eles não vão para o Sheol, eles são extintos, e eles voltam a ressurgir, então voltam a ter vida. Voltam a ter vida para serem lançados no Guiena, que é a segunda morte em Apocalipse, né? O Lago de Fogo. Mas olha que paradoxo. Eles morrem para serem vivos de novo, né? Que é a ressurreição deles, para serem mortos. Porém, essa morte aqui é chamada de fogo eterno, né? Fogo de tormento eterno. Aquele texto que foi muito comentado lá naquela live que teve aqui no canal, junto com o Lucas, os demais ali, Mateus capítulo 10. Então, se é um fogo eterno, em que não para de queimar, ele fez na abertura aí, na apresentação dele, a comparação do Sodoma e Gomorra. Enfim, como então entender esse voltar a viver para ser morto? Qual é a lógica disso aí, pelo pensamento do apóstolo Paulo? Vamos lá, entendeu a pergunta, Lucas Vanzoli? Sim. Posso responder? Ok, 5 minutos na tela, fique à vontade. Bom, por que então que eles ressuscitam se eles vão morrer de novo, né? Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Então aqui a gente vê que a quantidade de açoites é proporcional ao tanto de impiedade que a pessoa cometeu, né? Ele não diz aqui que alguém vai receber açoites para sempre, infinitos açoites, né? Não, ou é muitos açoites ou é poucos açoites, mas em ambos os casos é uma quantidade proporcional e finita, até porque ninguém pecou infinitamente para ficar sendo atormentado infinitamente também, né? Então, a resposta mais simples do porquê que eles têm que ressuscitar e não simplesmente permanecer mortos, né, para sempre, né, é justamente por isso, porque eles precisam pagar pelo tanto correspondente aos pecados deles, exatamente como está aqui em Lucas 12, 47 e 48, porque senão, se eles não ressuscitassem, eles não iriam nem poder pagar pelos pecados que eles cometeram. Sobre a segunda morte, isso aqui é muito claro na Bíblia, né? Não tem nem como contestar. Tô vendo aqui se eu acho exatamente o versículo que fala sobre isso. Está aqui, Apocalipse 26. Felizes os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então aqui diz claramente, né, que a segunda morte não tem poder sobre os justos. Por quê? Porque a primeira morte tem. Todo mundo morre nessa vida. Agora, para os ímpios, tem duas mortes. Aqui está falando claramente, né? A primeira morte e a segunda morte, que é justamente essa morte que acontece depois que eles ressuscitam, depois que eles são julgados, depois que eles pagam o correspondente aos pecados deles, né? Aí sim, eles, e somente eles, não a gente, vai para a segunda morte, né? No caso dos ímpios, né? A segunda morte não pode ser uma morte meramente espiritual. Por quê? Porque se a morte fosse uma morte espiritual aqui, os ímpios já estão mortos e não se matam morto, né? A não ser que fosse um zumbi, né? Um morto-vivo, né? Obviamente, se o conceito de segunda morte aqui fosse uma morte espiritual e os ímpios, a Bíblia diz que já estão mortos hoje, diz, né? Que já estão mortos em seus delitos e pecados, então não seria uma segunda morte, seria uma morte só que iria se estender para sempre, uma única morte espiritual. Aqui não, ele fala de segunda morte. Se você não mata um morto, então essa morte aqui não pode ser uma morte espiritual. Tem que ser uma morte literal, física, biológica, exatamente como a primeira, né? Tá muito claro isso. Em relação aos textos que falam do fogo eterno, isso daqui a gente tem que entender a linguagem bíblica, né? Porque se a gente pega o versículo isolado assim, fogo eterno, todo mundo vai achar que é fogo eterno mesmo no processo. Agora, vamos ver o contexto bíblico para ver se é assim mesmo, né? Isaías 34, 9 a 10. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Eu pergunto, né? Será que os ribeiros de Edom estão queimando até hoje? Qualquer um pode ir lá, né? Vai ver que não está queimando nada, né? Jeremias 17, 27. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como o dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, acenderei fogo nas suas portas, o qual consome
consumirá o palácio de Jerusalém e não se apagará. Que diz que os palácios de Jerusalém, o fogo cairia sobre eles, não se apagaria. Segundo a Crônica 76, 19 e 21, diz que essa profecia se cumpriu. Mas será que os palácios de Jerusalém estão queimando até hoje? Eles nem existem mais, né? Eles literalmente foram consumidos, destruídos pelo fogo. Apesar disso, o fogo é chamado de um fogo eterno, um fogo que não se apaga. Ezequiel 20, 47 e 48. Aqui está falando das florestas do Negueb, né? Das árvores da floresta do Negueb. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Negueb até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, acendi e não será apagada. E será que as árvores da floresta do Negueb estão queimando até hoje, desde aquela época? Óbvio que não. Mais um último exemplo aqui, Judas 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Agora, será que o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra continua queimando lá até hoje? Óbvio que não. Inclusive, a região lá é do Mar Morto. Não tem nem como queimar alguma coisa lá, né? Então, como conclusão, o fogo é eterno pelos efeitos, não pelo processo, né? Os efeitos, eles são eternos justamente porque o fogo, ele é irreversível, ou seja, os efeitos do fogo são irreversíveis. Ninguém que é queimado pelo fogo, que é destruído completamente, vai continuar existindo, justamente por isso que é chamado de fogo eterno. A gente vê mais uma vez, né, todos os textos que a gente diz aqui, todos eles têm uma coisa em comum. Essa coisa em comum não é que o fogo está lá queimando ainda aquelas coisas, né? Pelo contrário, a coisa em comum é que todos eles foram completamente consumidos, destruídos pelo fogo, não existe mais. É exatamente isso que a linguagem do fogo eterno remete na Bíblia, não é de a pessoa ficar lá conscientemente queimando no meio do fogo, né? Sei lá, o fogo está queimando a árvore continua queimando até hoje, está queimando o palácio de Jerusalém, está lá queimando até hoje. Não, não é isso. É simplesmente uma linguagem para expressar a completa, total e irreversível destruição. É apenas isso que essa linguagem está usando. Ou seja, quando a gente entende o que essa linguagem diz à luz da Bíblia, né, quando a gente faz essa conexão com os textos bíblicos aqui, como a gente fez aqui, a gente vê que o argumento imortalista, na verdade, é uma prova contra eles, né, se volta contra eles. Por quê? Porque os judeus da época de Jesus, no Novo Testamento, eles conheciam muito bem o significado dessa expressão, fogo eterno na Bíblia, sabiam que sempre significava aniquilamento, né, destruição total e irreversível, e justamente por isso usaram essa linguagem para falar do destino final dos ímpios, né? Amém. E aí, agora vamos ver, né, se o Rodrigues está satisfeito com a resposta do Banzoli. 5 minutos na tela, fique à vontade. Ok. O Banzoli ele falou muita coisa aí que fundamenta a ideia de uma aniquilação, uma destruição. Só que olha que interessante, né? Que foi puxado no começo. Deu a ideia de que quando você morre aqui nesse plano, você faz essa passagem. Então, você deixa de ser alma vivente. O que sai do corpo, então? Que voltaria para Deus, seria o espírito, né? Então, só vai ter a vida novamente depois que o espírito volta, né? Então, Deus vai voltar, vai devolver o espírito para que corpo? Com que corpo vão ressuscitar? Se aquele corpo já foi destruído, né? E lá no estado intermediário, com que corpo eles estão? Se o Sheol apresenta um corpo, né, seja ele para o justo, um local de descanso, um local um local prazeroso de conforto, e para o ímpio um local de tormento, então que corpo ele vai ter que, ali no caso, ser destruído, ele vai voltar a viver em um novo corpo. Com que corpo ele vai ressuscitar para que ele possa ser destruído de novo? Não tem sentido se é uma destruição do corpo. Então, que corpo ele vai ter que ser destruído novamente? Qual a lógica de destruir novamente o corpo? Sendo assim, já destruiu pela primeira morte, que é uma passagem, não é uma aniquilação. Salmo 103 está falando do contexto da vida aqui. Eclesiastes está falando do contexto dessa vida, debaixo do sol. Debaixo do sol, a nossa vida não tem vantagem nenhuma, o nosso fôlego com o fôlego dos animais. Tudo passa, tudo é matéria, vai para o pó da terra. E aí, será que vai ter uma ressurreição dos animais também? Bom, há uma esperança maior para nós. Se há essa esperança maior para nós, né, que somos as primícias do Espírito, Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, e ele fala ali da criatura, o ser humano natural, o homem comum, né, aquele que não virou uma nova criatura, não teve a nova identidade. Então,
qual a distinção, então, entre o nosso espírito lá no porvir? O que vai passar para o estado posterior é um estado espiritual. Porém, esse espírito, ele tem o quê? Ele ganha uma matéria. Ele vai ganhar uma matéria. A gente não pode negar isso. Ele vai ganhar um novo corpo. Seremos transformados. Por favor, coloca meu tempo aí na tela, senão eu fico perdido. Seremos transformados em um novo corpo. Nós teremos um novo corpo. Então, Deus está tão irado com o ímpio que quer destruí-lo 2 vezes. Né? Ele quer destruir 2 vezes o corpo. Ele está irado com o corpo. Né? Afinal, a lógica é essa. O espírito voltou para ele e ele não é a alma dele. Porque quando em Gênesis capítulo 4, verso 10, fala que Abel, o sangue do teu irmão clama até mim. Esse sangue aí dá a ideia da alma, apesar de não ser nefesh ali a expressão, é usado dam, né, da raiz dam. E essa raiz também tem a simbologia para o vinho. Apocalipse vai falar de um lagar de uvas, né, que vai ser pisado, né, fala até o tempo, né, a extensão desse lagar, vai ser pisado. Isaías, capítulo 66, o último verso ali, está sendo mostrado esse local onde eles estão sendo pisados. E o contexto dele vai aplicar lá em Apocalipse. Ora, daquelas nações que não subiram, né, não voltaram para a Nova Jerusalém ali para oferecer suas dádivas, então tiveram ali estiveram ali as suas pragas, né? E ali está a vista das nações que vêm com o nosso Senhor na glória, está à vista das nações o lagar sendo pisado. Então, esse sangue, ele continua clamando. O estado intermediário, então, não tem alma clamando, não tem estado de consciência clamando. Apocalipse 6, as almas estão debaixo do altar, a partir do verso 9 ali a passagem. As almas que estão debaixo do altar, ali, e o incensário que vai estar lá na glória, Apocalipse capítulo 8 também, dando o contexto ali de que eles estão pedindo justiça, né? Então, se não tem essa consciência nem para o ímpio, não vai ter também para o justo. Está entendendo? Que não pode aniquilar na primeira morte para ter uma segunda morte após uma ressurreição. Isso não faz o menor sentido pelo ponto de vista bíblico. Foi bem argumentado, mas não cabe na ideia nem do judaísmo, porque o judaísmo não é mortalista. Gente. Banzoli, agora é a hora da sua pergunta. 2 minutos na tela. Fique à vontade. Bom, de acordo com Daniel 12:13, quando é que Daniel receberia a herança que lhe cabe? Bem objetivo. 5 minutos. Rodrigues, para a sua resposta, fique à vontade. Vamos lá, então. Daniel, capítulo 12, verso 13, fala que, depois de tanto tempo vai estar no seu quinhão, né? Para receber aquela recompensa. Vamos lá. Quanto a você, vá em frente até que chegue o seu fim neste plano, neste mundo, né? Neste plano aqui. Até que chegue o seu fim, vá em frente e repouse. Repouso, local de repouso, de descanso. Você se levantará para receber a sua parte no final dos dias. A recompensa não recebe-se no estado intermediário, porque senão a gente estaria dando margem para a doutrina do purgatório. A doutrina é que se você teve uma vida de pecado aqui, você pode ter uma recompensa ainda ali no purgatório e uma série de invenções aí da Igreja Católica Romana. Não é nisso que nós nos espelhamos. A primeira ressurreição, olha, ainda não aconteceu. Eu creio assim, não sei vocês. A segunda ressurreição é após o milênio, que é para os ímpios. Aqui não está falando do estado, no verso 2, não está falando na ordem cronológica simultânea. Vai acontecer no mesmo momento, vai ser erguido, né, vai ser levantado do Sheol, assim que era direcionado o Salmo de Davi. Tem algum áudio aí? Os salmos de Davi eram direcionados dessa forma. Olha, levanta a minha alma do Sheol. Por que Davi sentia sua alma no Sheol? Porque nas 3 orações judaicas era assim. Quando chegava lá na Mariv, que é a oração do pôr do sol,
era entregue, como fosse entregue a sua alma a Deus, como se tivesse passado dessa vida. Morreu o corpo dele? Não, passou dessa vida, tá consciente, o cérebro, cientificamente falando, pensa muito mais enquanto está dormindo do que enquanto está acordado. Tem muita coisa ali para raciocinar. Enfim, então, quando acontecia o nascer do dia, renovava-se a misericórdia do Senhor sobre a vida. E aí era lembrado isso por Lamentações de Jeremias, né, como Jeremias lembra, e Davi lembrava bastante. Dava graças a Deus, bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de todos os teus, as tuas benevolências para mim. Então, porque não deixou a minha alma lá no Sheol, mas me ergueu. Essa oração que era elevada, o erguer-se, né, é trazer de volta a um estado de vida. Claro, isso aqui no nosso plano. Daniel, ele passaria o quê? Desse plano, passagem para um estado onde ele aguardaria em repouso, que não é o sono da alma, como muitos adventistas, não sei se os Testemunhos de Jeová também creem assim, mas eu sei que os adventistas creem assim, não é um sono, está dormindo, está inconsciente, não, tem um estado de consciência sim. E tanto que a ciência já provou que logo após a morte, ainda o cérebro está agindo numa área que é da consciência, que é uma área em que está fazendo julgamentos. A ciência está mostrando, só provando a palavra de Deus. Então, há um estado de consciência, porém a recompensa ainda não chegou, a recompensa é depois, quando vier a ressurreição. Então, vai ter a recompensa dos justos. E aí, a dos ímpios, qual vai ser a recompensa? Vai ser a condenação ao lago de fogo, né? Que é o Guiena, enfim, que o fogo nunca apaga. Enfim, é isso daí. Posso responder? Vamos lá para a sua réplica. Banzoli, 5 minutos na tela, fique à vontade. Bom, texto diz, vou tentar falar mais devagar dessa vez, porque como sempre tem gente reclamando que eu falo rápido, tá? Então vou falar mais devagar. Daniel 12:13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então eu perguntei, quando é que Daniel receberia a herança que lhe cabe? Obviamente é quando ele se levantasse, está falando da ressurreição, aí sim ele entraria na herança que lhe cabe, né? O curioso aqui é que o hebraico, se você for traduzir literalmente, ele diz, vai surgir na sua herança no fim dos tempos, ou seja, essa herança aqui não é uma recompensa, assim, né, que nem o Lucas Rodrigues falou, né, como se fosse um presente, alguma coisa assim, né, não sei como eles imaginam que seria, né, o tal do galardão, mas não, aqui a herança é a próprio fato de Daniel se levantar justamente no reino, na glória, no fim dos dias, é exatamente isso que está dizendo literalmente o original hebraico. Outro detalhe que a gente nota aqui no texto, né, é que diz que Daniel, vamos parafrasear o versículo, né, que diz, quanto a você, Deus está falando com Daniel. Quando a gente pergunta para os imortalistas, né, o que é o você, o que é o seu verdadeiro eu, né, para eles é a alma, né, o próprio Lucas Rodrigues disse isso explicitamente, né. Então aqui, quando Deus fala a Daniel, você siga o caminho até o fim, está falando claramente da alma. Aí ele continua, você descansará, opa, agora já não é mais a alma, agora é só o corpo. Tá bom, legal. Então, no fim dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Né? Ou seja, primeiro ele está falando da alma, ele continua o texto, aí ele já para de falar da alma, ele está falando do corpo, aí continua o texto e aí está falando de quando vai na parte do morrer, né, que é o eufemismo do descansar, e na parte do levantar, que é o eufemismo para a ressurreição, aí já deixa de ser a alma e vira só o corpo. Né, como se o corpo fosse ciente e racional para o qual Deus estava se dirigindo a Daniel, que é uma coisa absolutamente, né, bizarra. Né? A gente vê outros textos que também deixam claro que não é apenas o galardão que a gente vai receber na ressurreição. É óbvio que isso também, porque se não existe vida entre a morte e a ressurreição, como eu já mostrei lá em 1 Coríntios 15, então não vai existir, obviamente, uma recompensa nesse estado. Mas o próprio fato da gente herdar essas moradas celestiais é algo que só vem depois da ressurreição. Por exemplo, João 14, 2-3, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então, olha que interessante aqui, né? Quando é que Jesus iria levar os discípulos para junto dele? Né? Seria quando a alma dele saísse do corpo, no estado intermediário, e fosse lá para o céu? Claro que não. É quando ele voltasse e os tomasse para onde ele está. O que sentido tem dizer isso se os discípulos já estariam
com Jesus há milênios antes disso, né? Eles já estariam desde aquela época até hoje, estão lá com Jesus do céu. Aí ele diz, não, quando eu voltar, né, eu vou tomar vocês para mim. Já estamos lá, né? Vai tomar como para ele, né? Hebreus 11, 39 e 40 fala a mesma coisa. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, está falando dos heróis da fé, né? Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido uma coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque está claramente dizendo, eles não obtiveram a concretização da promessa. Hebreus capítulo 11, em todo o contexto, está falando qual promessa que é essa, justamente da pátria celestial que ele fala ali, né? E aí é justamente essa pátria celestial que eles não herdaram ainda, que eles não entraram lá ainda, e por quê? Para que eles, sem nós, ou seja, sem os vivos, não fossem aperfeiçoados, que vai fazer a gente lembrar lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né, que diz que os vivos não precederão os que dormem, nós não precederemos os que dormem na entrada do reino, né? Nem nós precederemos deles, nem eles os precederão. Por quê? Porque nós estaremos juntos no mesmo momento na vida eterna. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto? Tá, certo. Eu vou ainda comentar alguns pontos que ele falou na última fala dele. Ele disse que Eclesiastes só vale para estar debaixo da terra, né? Eu separei aqui um texto de Eclesiastes 9:10, que ele vai claramente refutar essa concepção. De fato, muitas vezes Salomão vai falar daquilo que acontece debaixo da terra, mas não sempre. Veja lá o que ele diz em 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois no Sheol, para onde você vai, Sheol é justamente o lugar onde eles colocam as almas dos mortos, né? Não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria alguma, que claramente está falando que não há atividade no Sheol. Se o Sheol é o lugar para onde a alma vai depois da morte, então é óbvio que aqui ele está negando qualquer tipo de consciência após a morte, né? Ele não está falando apenas debaixo do sol, mas também no além, no Sheol, né? Onde, repito, eles colocam as almas dos mortos. Isaías 66 é um texto que já citou 2 vezes aqui no debate, então eu achei por bem comentar esse texto, né? 24 diz, sairão e verão os cadáveres do que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá, o seu fogo não se apagará, causarão repugnância a toda a humanidade. Esse texto prova exatamente o que eu falei sobre o fogo eterno na última vez. Eles não dizem aqui, verão as almas imateriais e corpóreas imortais contra mim, não. Verão os cadáveres, ou seja, eles já estavam mortos, já não tinham vida mais, era um cadáver ali, não era uma alma sem corpo queimando ali no guerreiro, né? E aí diz, né, o seu verme não morrerá e o fogo não se apagará, que a gente já explicou que se trata disso, é uma linguagem de destruição total e irreversível, né? Depois eu gostaria muito de comentar o texto das almas debaixo do altar que ele citou, mas eu não vou ter como comentar em 1 segundo, né? Então eu vou passar a palavra. Uau! Olha aí, já o segundo bloco aí terminando. Vocês que chegaram agora no Arena Apologética, estamos aqui falando sobre o aniquilacionismo. Então, Vanzoli está defendendo esse ponto de vista e também o Rodrigues defendendo a imortalidade da alma. E você que chegou agora, compartilha aí, já chama seus amigos, porque agora, daqui a pouco, é o terceiro bloco de pergunta. Primeiro, vamos mandar um abraço aí, a paz do Senhor Jesus, ao pessoal do chat. Vou falar rapidinho, gente, porque deixa eu ver o tempo, 1h01. Temos ainda o terceiro bloco de pergunta. Deixa eu dar um alô para o pessoal do chat, porque merece. Unitarismo Bíblico, Cosmo, Bruno Dantas, Smartech Soluções e Tecnologia, Alexson, tá aí. Apenas a escritura. Tá comentando lá, pessoal. Depois vocês respondem aí as perguntas do pessoal no chat lá. Entra lá depois no Arena e vão dar uma pitaco lá, um pitaco das suas respostas. Júlio de BH, forte abraço, seja bem-vindo aí. Defensor da verdade. Isaías Navi, meu caro, tá aí, juntamente conosco. É o Beto Vox 77, Francis Sério. Olha, ele é sério, gente. Diga boa noite aí para mim, gente. Tava com saudade de vocês. Marcos Paludo, deixa eu ver quem mais está aqui. Unitarismo bíblico, eu acho que eu já falei. O analista visionário. Deixa eu ver quem mais está aqui.
Carla Nascimento, olha, seja bem-vindo. Cadê as minhas amigas? Estou sentindo falta. Cassie, Donizete Lima, cadê as meninas aí, gente? Bruno Dantas, já falei, o Alexson também. Resistência apologética. Deixa eu lá no finalzinho. Enquanto isso, os dois debatedores, os dois Lucas, né? Banzoli e Rodrigues, pode tomar água aí? Deixa eu ver quem mais aqui, só para dar um alô rapidinho. Deixa eu ver quem está chegando. Eu acho que é o João Batista, eu já falei, já tinha cumprimentado. Isaías. O pessoal tá aí mandando pergunta para Isaías. Depois eu quero saber também essas perguntas. Ed Carlos. Pronto, gente. Eu quero chamar a atenção aí de vocês. Compartilha. Chama a galera para esse debate. Faça suas perguntas aí, as suas considerações, cada um. Será que o que é mais correto? A mortalidade ou a imortalidade? Então, para finalizar, né, esse debate, daqui a pouco o terceiro bloco, compartilha, deixa o seu like, gente. Não esqueça, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva e chama a galera, porque agora é o terceiro bloco de pergunta. Vamos soltar a vinheta, né? Aí, Rodrigues, preparado para o terceiro bloco? Elabora aí a sua pergunta. Preparado. Depois aí o Banzoli pode elaborar a sua pergunta e vamos ao terceiro bloco, 2 minutos na tela, fique à vontade. Bom, achei muito interessante a forma que ele terminou o bloco passado. É Eclesiastes 9:10. Ele falou que não há obra, né? Tudo que a tua mão seja capaz de fazer, faz-o com tua força, porque no Sheol, onde tu vais, não há obra, nem propósito, nem conhecimento, nem sabedoria. Gostaria de saber que tipo de obra esse, se é o trabalho que era de adorar a Deus, que era aquele que foi dado por Deus ao homem, né, para fazer. Então ele teria que trabalhar, e é uma forma de adoração a Deus, de dignificar a vida do homem, enfim. Ou se é um tormento, se é o vazio, o vácuo, como fala em Gênesis capítulo 1, verso 2. Se é a mesma palavra para torro, né, vazio, ou se é isso, né, ausência de tudo. Claro, essa palavra não existe lá, mas se aquela ausência de obra, ela pode significar de forma sinônima isso daí. Se é a mesma coisa do que um vazio, um silêncio de tudo, esse é o descanso lá no Sheol? Ou também tem um tormento lá? Posso falar? Vamos lá, 5 minutos para a sua resposta. Banzoli, fique à vontade. Bom, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, né? Ficou meio estranha a opinião, meio confusa, né? Mas, bom, se usa a mesma palavra aqui, que é usada em outro lugar, eu teria que ir no hebraico de cada um desses textos e ver se realmente é a mesma palavra ou não, né? Uma coisa que eu não tenho como fazer aqui em 2 minutos, né? Agora, o que o texto de Eclesiastes 9:10 diz? Que para onde você vai não há nem atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Inclusive, eu vou tentar entrar aqui rapidamente em Coisas de Strong, só para dar essa resposta aqui, né? Bom, eu vou perder algum tempinho aqui, mas eu vou entrar aqui rapidamente. Espera aí. Tá, peraí. Só para não ficar sem responder. Tá. Aqui, tudo que o termo traduzir ali como atividade, né, ou como obra, né, também pode ser traduzido como, segundo o Lexicon Coisas Strong, né, como negócio, ação, fazer, trabalho, coisa feita, ocupação, operação, posse. Eu vou ver aqui no Coisas Strong também, o verbete, tá, peraí, quem quiser acompanhar, 4.639, vou tentar entrar aqui no verbete 4.639,
Vamos lá, peraí, 4.000. Tá, quase lá. Tá aqui. Feito trabalho, coisa pronta, ato, trabalho, obra, negócio, ocupação, empreendimento, realização, feitos, obras, trabalho, algo realizado, obra, produto, enfim, é uma palavra bastante ampla que a gente vê aqui, que é traduzida ali como obras ou como atividade, né? E, inclusive, um dos significados dele é realização, né? Algo realizado, né? Enfim, uma palavra bastante genérica. Por que que ele usa justamente essa palavra? É porque é uma das palavras que expressam inatividade no Sheol, entre a morte e a ressurreição. Quando ele fala da questão de existir tormento no Sheol, ele não está usando um texto bíblico que seja literal. Eu já expliquei exatamente que o único texto bíblico na Bíblia inteira, o Sheol aparece 66 vezes, na verdade, Sheol e o Hades, né? Eles aparecem 66 vezes na Bíblia, né? Eu fui um por um desses textos para escrever um livro. De todas essas ocorrências, uma única ocorrência só, de todas essas, menciona alguma atividade no Sheol. Adivinha qual é? Justamente a parábola do Rico e Lázaro, que eu já expliquei na minha primeira fala, né? E que não foi contra-argumentado, né? Não foi refutado isso, né? Que é justamente uma alegoria, né? Semelhante à questão lá das árvores falantes, né? A gente já explicou que não tem nada de literal naquela parábola, né? Então, todas as outras vezes que o Sheol aparece, ele está claramente no sentido de inatividade, né? Eu vou querer citar alguns textos, né? Por exemplo, um texto que refuta cabalmente a ideia de que o Sheol é uma morada de espíritos incorpóreos que estão lá conscientes, está lá no Salmo 147, que diz: como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada do Sheol. Mas peraí, mas o Sheol não é um lugar de outra dimensão que a alma vai depois da morte? Não, que está falando que os próprios ossos são colocados na entrada do Sheol, né? O 1 Reis 2:9, por exemplo, né? Você é um homem sábio, Davi falando, né, para Salomão, e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, falando de Joabe, faça-o descer ensanguentado ao Sheol. Mas espera aí, não é uma alma incorpórea, fantasminha que vai para o Sheol? Não, aqui ele vai descer ensanguentado para o Sheol. Né? Ou, por exemplo, como a gente poderia ler, por exemplo, o Salmo 49:14, que diz: pela manhã os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará no Sheol, longe das suas gloriosas mansões. Por que está falando da aparência? Porque não é uma alma incorpórea que vai para o Sheol, não é um fantasminha, alguma coisa desse corpo, é literalmente o corpo físico. Por isso que diz aqui: a aparência deles se desfará no Sheol, justamente por causa da corrupção. Eu gostaria muito de ter tempo aqui para ler. Tem 1 minuto e 20, tá? Eu vou tentar ler um texto específico, que para mim é o que prova mais cabalmente que o Sheol não tem nada a ver com o lugar de consciência e atividade. Está lá, Salmo 16:9-10, que diz: pois o meu coração se alegra no íntimo, mas o meu corpo repousará tranquilo, pois tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui a parte que é traduzida aqui, ali na NVI, né? Tu não me abandonarás no sepulcro, no hebraico está o Sheol. O que significa que o corpo morto é o que descansa no Sheol e não uma alma fantasmagórica. E no Sheol que o corpo repousaria tranquilo e ele não sofria decomposição. Por quê? Justamente porque é possível você sofrer decomposição no Sheol. Agora, se para os imortalistas do Sheol é um reino de almas incorpóreas, por que ele deixa claro que é possível sofrer decomposição ali? E o mais intrigante é que o Pedro, ele cita esse texto lá em Atos 2, ele aplica esse texto a Jesus e ele diz: prevendo isso, falando da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Ele cita o mesmo versículo, ele diz, né, que segundo Davi, né, diz que a alma dele não seria abandonada no Sheol, nem sofreu decomposição. E Pedro, quando cita esse mesmo versículo, ele aplica profeticamente a Jesus e diz que o corpo dele não sofreu decomposição no sepulcro, ou seja, ele iguala corpo e alma e ao mesmo tempo ele iguala o Sheol e o sepulcro. Porque ele pega um texto que fala da alma no Sheol e o aplica ao corpo no sepulcro, que mostra que substancialmente trata-se da mesma coisa, não é uma coisa antagônica, né? Ou seja, Pedro iguala o corpo e a alma aqui nesse texto. Amém. E o Sheol e o sepulcro. Deus abençoe, Banzoli. Um abraço aí para o Clever Lima. Não deixo no vácuo, não. Não sei quem deixou no vácuo, mas boa noite, viu? E também Paulo Alexandre, Bíblia Presente de Deus. Forte abraço, gente. Mais uma vez vocês aí. Preparado, Lucas Rodrigues? Para a sua réplica, fica à vontade. 5 minutos na tela. Ok. Meu amigo Banzoni, ele falou ali que o Sheol, então, mostra a inatividade. A única passagem, né, que o Hades, né, que é o Sheol no conhecimento na linguagem grega, de atividade é a parábola do rico e do Lázaro, certo? Ok, mas por que então o salmista clamava a Deus
pedindo para que a sua alma não ficasse presa no Sheol, né? Então, como que ele poderia clamar desde o Sheol? Ele está clamando desde o Sheol. Quando Jesus fala, olha, façam a obra, ele fala na linguagem judaica, a gente tem que entender o Novo Testamento pela linguagem judaica. Façam a obra, convém a mim fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem em que homem nenhum pode fazer nada. O que é a noite aí no sentido? Né, no sentido figurado aí? É justamente nessa questão. Quando chegava a noite, ó, já não tem mais atividade para poder ser feita. Não significa que não é mais um local de atividade. A atividade feita por nós humanos não tem mais nenhuma. Ou seja, não tem esforço nenhum. Não tem como eu fazer obra alguma para alcançar o quê? Uma dádiva de Deus, né? Alcançar uma resposta de Deus. Mas a alma do salmista ali está consciente, clamando desde Sheol. Tem atividade ali? Dele, não. Né? A obra que você vai fazer, Eclesiastes 3:10, não tem obra, não tem sabedoria. Né? E isso no contexto do que é feito debaixo do sol. Olha, você vai para um Sheol, onde o quê? Isso aí não tem proveito algum. As coisas que você faz aqui neste mundo, o meu trabalho, enfim, o que eu estudo, isso não vai contar como nada lá no... Por isso que a doutrina do purgatório, que não é o caso aqui, ela não bate, porque é justamente isso, não tem essa atividade nossa para com Deus. Porém, existe uma atividade de tormento, no qual o salmista ele pede para ser livre. Se ele pede para ser livre do Sheol, como então que ele ficaria assim com essa preocupação? A preocupação do salmista é não ser ouvido ali, não ficar naquela aflição a mesma que o nosso Senhor Jesus teve na cruz, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E aí a gente consegue ter uma visão ampla do que foi o que o Senhor Jesus passou ali naquele período de 3 dias no seio da terra. Então, o que é o Sheol? É um local sem atividade? Se fosse sem atividade, seria muito bom descansar. E por isso que leva ao que eu vou falar nas considerações finais. Não é o caso do Lucas Banzoli. Está correta a forma dele seguir na coerência do que ele entende. Claro que isso não me convence, mas não é radical como os ateus. Aquele ponto que ele falou foi muito bom. Mas muita gente pode pensar assim, desse ponto aqui, vou passar para um plano onde não tem atividade, eu vou descansar, independente de se eu ter boas obras para com Deus, claro que obras não salvam, mas se eu andar em justiça com Deus ou não, eu vou para o mesmo lugar. E as moradas, quando ele comenta de morada, morada celestial, e ainda onde vamos herdar. Aqueles que estão no Sheol aguardando a segunda ressurreição para o julgamento, e ali não é obras de julgamento, ali não tem como fazer obras de julgamento, seja para justificação ou seja para libertação. É uma das partes que traduzem aí o dicionário Strong para a obra, ali na passagem de Eclesiastes. Então, não tem como ter uma justificação ali por meio de obras nossas. Porém, há uma atividade no Sheol. Há uma atividade no Sheol, não é um local vago. Tenho mais 1 minuto aí ainda, né, para falar sobre isso. Então, é basicamente isso mesmo, né? O texto aqui de Eclesiastes, vou abrir aqui novamente. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Isso aqui é neste corpo aqui, conforme a tua força. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas ali não significa que não há atividade nenhuma ali. É um local de completo silêncio, completo descanso, senão o salmista e nem mesmo Jonas clamaria na linguagem que ele usa, desde o Sheol clamei ao Senhor. Então, se ele pode clamar, tem essa atividade aí. Se não houvesse essa atividade, então poderíamos levar para o sentido mais extremo, dizer que não acontece nada ali, é um silêncio perpétuo. Amém. Deus abençoe aí ao Rodrigues. Banzoli, sua pergunta desse terceiro bloco, fique à vontade. Bom, vamos lá.
ainda sobre o Sheol, né, que a gente está falando sobre esse tema, Salmos 94:17. Se o Senhor não tivesse sido o meu auxílio, já a minha alma estaria habitando no lugar do silêncio. Pergunta, qual é esse lugar do silêncio para onde a alma do salmista iria caso ele morresse? Opção A, o céu com altos louvores e júbilos ao Senhor. B, o inferno com altas gritarias em meio às chamas do fogo. C, a sepultura. Ou D, o texto usa a alma, mas na verdade o que o salmista estava querendo dizer era somente o corpo e não a alma. Qual dessas opções é a mais plausível diante desse texto que fala, né, que a alma habitaria no silêncio? Entendeu a pergunta, Rodrigues? 5 minutos na tela, fique à vontade. Então ele falou Salmo 94:17. Se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, logo minha alma moraria na miséria. E essa miséria aqui é justamente no sentido simbólico de destruição. Quando o salmista é levado para esse além, essa palavra limavet, né, do hebraico, morte, é também no sentido não somente literal, mas também no sentido lá da corrupção. Não deixaria ele na corrupção. É justamente aquela questão como era como era ali o local de tormento em Israel, né? Um inferno, assim traduzido. Era na porção mais baixa de Israel, aquele vale ali onde foi comprado depois com a oferta de Judas, né? Então ficaria naquele local de uma corrupção, né? E aquela corrupção ali estaria ali consumindo aquela pessoa. Destruído no sentido de corrupção. E essa corrupção, ela é tanto no sentido moral, também toda a carne dela seria corrupta. Até porque seria na ressurreição, como já foi falado aqui, seria resgatado lá de baixo, seria resgatado então para a vida. Então seria resgatado para a vida no sentido ali de ser tirado da corrupção. Dessa corrupção aqui do corpo, porque nosso corpo também aqui é corruptível. Claro, passou, morreu, volta para o pó da terra. Lá no Sheol, o que está no Sheol? No estado intermediário, no caso do ímpio. Como que aquelas almas estão clamando? São espíritos clamando, fazendo vozeios lá debaixo do altar? Não, é a alma dele. No conceito judaico, quando você fala do sangue, você está falando de toda a possibilidade, né? Um assunto bem complexo aqui, não posso falar sobre ele, porque não vai fugir do debate. Seria toda a sua sucessão hereditária. Abel, ele morreria quem ali, no caso, na morte de Abel? Ele não tinha descendente, mas seria toda a descendência que viria de Abel. Então, o que seria ali a corrupção, no caso aqui do Salmo? Salmo 94:17, fala na miséria. E disse, vacilaram os meus pés, mas tua misericórdia, Senhor, suportava. Nos muitos sofrimentos de meu coração, teus consolos resgataram minha alma. Então, esse resgatar aqui no sentido simbólico. Sinceramente, eu não vejo esse Sheol aqui no sentido literal nesse caso. É um texto que não dá para aplicar, colocar o Sheol aqui como um local onde está ali o seu caixão, e o seu caixão vai ser levado da corrupção ou o seu caixão vai ser lançado no lago de fogo. É isso que eles tentam fazer, transformar o Sheol numa simples sepultura. Né? O que vai ser levantado não é a sepultura para todo mundo ver, mas justamente um corpo, e o corpo corruptível que vai ser ali levantado naquele grande dia. Não sei se ficou claro ainda, tenho mais 1 minuto aí. Né? Então, os justos, eles têm o quê? Aquele que espera em Deus, que segue o caminho do Senhor, ele tem a esperança, ele tem uma esperança no porvir, numa entrada no reino eterno. Já o ímpio, quando ele passa desse plano material, ele vai para um local
onde não tem mais esperança para ele. A esperança, ele não tem como mais ele clamar por socorro ali, né? Porque para ele já não vai ser mais ouvido. Então ele vai parar num local onde o seu corpo ele vai ser o quê? Vai ser lançado num outro local, que é o Lago de Fogo. Que essa é a segunda morte. Mas não tem sentido Deus ele trazer de volta a vida para matar, para destruir aquilo que já foi destruído, que é esse corpo, essa carne já foi destruída. Né? O que vai ser destruído lá depois, no porvir? Né? Então, algo tanto assim complexo também. Bom, gente, vamos ver agora, né, se o Banzoli está satisfeito com a resposta ou não. 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. O texto que ele leu troca silêncio por miséria, né? Até me impressionei, não sei qual versão que ele leu, se é uma versão dessas moderninhas aí, mas eu acabei de ir lá no hebraico para confirmar, né? E tá lá realmente, se quem quiser conferir, verbete 1745 da Concordância de Strong, definição, silence, silêncio. É a única definição, inclusive, que o léxico de Strong traz, né? Então aqui realmente não está falando de miséria, não, está falando literalmente do lugar do silêncio. Eu perguntei, qual é esse lugar de silêncio? Seria o céu com altos louvores a Deus e tudo mais? Seria, no caso, o inferno, que está todo mundo gritando lá de dor, no meio do fogo, enxofre, etc., né? Provavelmente não, né? Obviamente aqui ele está falando de Sheol como lugar de silêncio, por quê? Porque é justamente o lugar onde não existe nada, né? A região subterrânea da Terra onde os corpos estão sepultados. Tem algum som ali? Tem algum barulho? Nada, zero. Por isso que é o lugar do silêncio, né? Agora, uma coisa que eu me impressionei, né, que ele falou do Sheol simbólico, né, mas ele tinha citado agora há pouco, né, na outra fala, o texto em que Jonas clamou do Sheol. Só que se a gente vai no contexto desse texto, qual é o Sheol de onde Jonas clamou? É justamente o ventre da baleia, né, do grande peixe, na verdade, né, que ele estava, né, ou seja, não tem nada de Sheol literal, né. Se tem um texto onde Sheol não é literal, é justamente esse de Jonas, né, uma linguagem claramente poética, onde ele trata do ventre da baleia como se fosse Sheol. Né, e dali que ele clama, né? Nunca você vê um único texto onde o Sheol, de fato, tem alguém clamando ali dentro dele, qualquer coisa do tipo. A gente acabou de ver que é o lugar do silêncio, para onde a alma do salmista iria depois da morte. Para relembrar o texto de Eclesiastes 9:10, né? Ele falou que, ali é só as coisas dessa vida e tudo mais, né? Mas por que o autor de Eclesiastes escreveu isso? Justamente porque ele sabia que não existe nada depois da morte. Então, nada do que a gente faz nessa vida é possível depois da morte. Por quê? Porque depois da morte a gente vai fazer outras coisas diferentes dessa vida? Não, porque a gente não vai fazer nada depois da morte. Por isso que ele diz, né? Além de não há atividade nem planejamento, ele diz que não há também conhecimento nem sabedoria. Eu sempre costumo brincar, né? Será que quando a gente morre, a alma sai do corpo, a alma fica burra, né? Ela esquece de tudo, ela não tem sabedoria porque começa a emburrecer, né? Depois da morte, né? Óbvio que não. Não há sabedoria por quê? Porque a pessoa simplesmente não existe mais em lugar nenhum, né? Outros textos aqui, vários que citam a questão de não ter atividade depois da morte, né? Eu poderia citar, por exemplo, em Salmo 6:5, que diz: quem morreu não se lembra de ti. No Sheol, quem te louvará? Aqui a gente vê duas coisas interessantíssimas, né? Primeiro, que não existe louvor a Deus no Sheol, isso aí já mata, já sepulta completamente a teoria de que existe de fato atividade no Sheol, que a pessoa vai lá e louva a Deus e está lá no seio de Abraão, etc. e tal. A não ser que exista uma placa no Sheol escrito, proibido louvar a Deus aqui, né? Eu acho bem difícil que exista esse tipo de coisa, né? E segundo, né? Diz, quem morreu não se lembra de ti, está falando de Deus, né? Agora, qualquer pessoa que morresse, nem que fosse um ateu, a primeira pessoa que se lembraria depois da morte era Deus. Como é que pode? Será que a pessoa tem uma amnésia a tal ponto que não consegue nem se lembrar do próprio Criador? Né? A pessoa morre, vai para o outro mundo, a primeira coisa que você iria se lembrar é de Deus. Né? Aqui diz que não lembra de Deus, que não há louvor no Sheol, não há nada. Né? Então, é bastante intrigante. Né? Outro texto que para mim é bastante enfático em relação a isso, Salmo 146:4. Quando o espírito dele se vai, voltam ao pó, e naquele dia perecem os seus pensamentos. Quer dizer, os imortalistas atribuem a função dos pensamentos à alma, né? Aí eles dizem que a alma que é os pensamentos e tudo mais, né? Agora, o texto diz aqui, né? Quando você morre, os seus pensamentos eles são teletransportados para uma dimensão superior, para você continuar existindo? Não.
eles perecem, né? Então, seus pensamentos são uma função da alma, e eles não existem mais depois da morte, então a alma não existe depois da morte. O raciocínio é extremamente simples, né? Mas o texto que fala dos mortos não louvarem no Sheol, Isaías 38, 18 a 19, pois não pode louvar-te o Sheol, nem a morte cantar-te louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua fidelidade. Os vivos e somente os vivos, esses te louvam, como eu o faço hoje. O Pai faz notória dos filhos da tua fidelidade. Ou seja, só entre os vivos é possível louvar a Deus. Não tem como ser mais claro do que isso, né? Com um minuto que está faltando, ele também citou aquele texto que fala das almas debaixo do altar e disse que o sangue de Abel clama, ele deu a entender que é a própria alma do Abel, né? É uma interpretação assim bastante duvidosa, né? Porque, obviamente, se o autor bíblico quisesse dizer que a alma do Abel que estava clamando, ele ia falar alma, não ia falar sangue, né? Aqui é claramente uma prosopopeia. O que é uma prosopopeia? Você dá animação, né? Você trazer vida para algo que, na verdade, não tem vida em si mesmo, né? Por exemplo, eu citei lá na primeira fala a questão das parábolas onde as árvores falam e conversam entre si. A árvore fala de verdade? Óbvio que não. Mas na parábola ela fala. Por quê? Prosopopeia. O sangue de Abel estava literalmente clamando debaixo da terra? Não. Mas para efeitos da prosopopeia, sim, estava falando, né? Ou seja, é uma figura de linguagem onde traz vida para algo que é inanimado em si mesmo, né? Bom, 7 segundos para sempre quando eu quero comentar as almas debaixo do altar, sobra 4, 3 segundos, não dá, né? Enfim, se o Lucas puder fazer a pergunta só sobre isso, eu gostaria de responder só sobre isso depois. Amém. O pessoal tá curioso aí, Banzoli, se tu tá tomando tangue, suco de laranja. O pessoal não deixa passar nada. É Tampico. Tampico. Aí, gente, mataram a curiosidade, né? Depois tu tem que matar a curiosidade aí, que lá no início tu falou assim sobre Lázaro, que não é coincidência. Sobre o que era mesmo? Eu acho que eu perdi. Eu acho que foi o Lucas Rodrigues que falou que no final ia falar alguma coisa intrigante, que aí deixou a gente no suspense. Não, é um suspense não tão... Mas, enfim, não Foi era o sobre Rodrigo. isso. Não? Então, depois eu vou voltar à live, depois eu pergunto para vocês dois aí. Eu falei assim, o que ele quer dizer com Lázaro, que não é coincidência o nome? Alguma coisa assim. Foi, na verdade, o Lucas Banzoli mesmo que falou isso. Isso, foi ele. Não era lá de fato o próprio Lázaro, né? Mas não falou... seria a semelhança, né? De como... Como eu não tenho mais tempo para explicar isso, quem quiser pode baixar o meu livro e ler, que tem toda a explicação sobre isso. Tá lá no meu site, quem quiser pode baixar de graça. Olha aí, fala aí sobre o canal de cada um de vocês, fala aí sobre os livros antes das considerações finais. Eu tenho um site chamado www.lucasbanzoli.com, lá tem 25 livros que você pode baixar gratuitamente, o PDF, né? O meu canal eu retomei há poucos meses atrás, né? Estou precisando de inscritos, então corre lá para se inscrever. É só jogar Lucas Banzoli no Google, né? Já é o meu canal. Também tem vários outros debates, né? Alguns dias atrás fiz um debate com o calvinista e tudo mais. Então tem bastante conteúdo também interessante sobre isso. E eu estou na revisão na nova versão do livro sobre a eternidade da alma, que já está com 1.800 páginas, né? E eu já estou disponibilizando o PDF dessa versão prévia, né? Para quem quiser, é só me contactar, seja por e-mail, seja pelo Facebook, como quiser, que eu envio essa versão gratuitamente também, que não é a versão final ainda, mas já tem praticamente tudo, né, da versão final. Então, é basicamente isso. Maravilha! Quando tiver o livro aí, envia para mim colocar lá na biblioteca, tá bom? Rodrigues, fala aí sobre o seu canal. Você tem livros também? Um canal pequeno aqui no YouTube, né? Com esse nome aí, Fugir da Matrix. Este mês é o mês que eu estou falando sobre a imortalidade da alma, então foi muito bom trazer. É muito bom o Lucas ter aceito este debate, né? Que vai enriquecer bastante. Não concordamos um com o outro no nosso ponto, né? Mas é sempre bom debater com pessoas sábias, educadas, pessoas que têm conteúdo como ele. Não foi à toa que eu chamei ele aqui, né? Para mexer comigo aqui, ó, o que eu posso trabalhar em cima da imortalidade lá no meu canal, os pontos que são
completamente diferentes do que eu penso. Então, ele é um excelente debatedor mesmo. Obrigado, obrigado. Yes! Maravilha, então, vamos lá para as considerações finais. Lucas Rodrigues, fique à vontade. Bom, eu quero dizer que este debate foi muito difícil. Eu estou suando aqui, está muito calor aqui no Espírito Santo, hein? Não sei aí no Paraná, hein, meu xará. Tá demais. Deixei vago muitos pontos, tenho que reconhecer isso. Tenho que reconhecer que o Lucas foi... meu xará foi muito bom a forma que ele expressou, que ele defendeu o ponto dele. Não me convenceu, mas me deixou pulga atrás da orelha, isso daí é muito bom. Detalhe, tem muita gente que pensa assim, então não tem mais nada, não tem mais atividade no porvir, depois desse plano não tem mais nada, e leva o quê? A se suicidar, tirar a própria vida. Estou vendo aí diversos cristãos defendendo o suicídio como uma forma do cristão pode se suicidar porque vai passar um período de inexistência e aí depois Deus vai recompensar com a ressurreição, mesmo passando pelo suicídio, porque vai descansar. E a pessoa, quando ela está aflita, está angustiada, está depressiva, a um ponto extremo, ela quer descansar. Então, tem uma atividade de tormento. É isso que eu penso, é isso que eu martelo. Tá? O Lucas, graças a Deus, ele não tem ali um ponto de vista tão extremista, tá, né, como ateus que pensam nisso, mas tem muita vida aí, muita gente tirando a própria vida por conta disso, por achar que não vai ter tormento para ela. Banzoli, suas considerações finais, 2 minutos na tela, fique à vontade. Eu queria agradecer o Lucas Rodrigues também por esse excelente debate, foi muito respeitoso, né? Eu tinha certo receio de que, né, sei lá, fosse um debate mais, né, com tom elevado, etc. Mas fiquei muito feliz de ser um debate muito respeitoso, né, de ambas as partes, muito bem moderado também, né? Agradeço também a todos vocês do Arena Apologética e também, bom, sobre a questão do suicídio, né, acho que é uma questão bastante importante, né, que ele trouxe. E, bom, para mim o que faz a vida em Cristo fazer sentido, valer a pena, é justamente a ressurreição, né? Que é justamente com isso que eu comecei. Eu fiz questão que fosse a primeira pergunta, né? Justamente sobre isso, né? Trazer aquele texto lá de Paulo falando que se os mortos não ressuscitam, então comamos, bebamos porque amanhã morreremos, né? Justamente por causa disso. O Paulo estava falando exatamente sobre essa questão aqui, né? Ele está falando, ó, se realmente não existe a ressurreição, então isso que o Lucas Rodrigues falou seria verdadeiro, né? Seria melhor realmente, come, bebe, amanhã morre. Né, ou se suicidando, ou de qualquer outra maneira, né, porque a vida não faria sentido, né, não valeria a pena. O que faz a vida valer a pena, o que faz dar sentido e propósito à vida em Cristo, é justamente o fato de existir a ressurreição dos mortos. Por isso a ressurreição é o foco, é o cerne do Evangelho, né, e é justamente por isso que eu acho que é tão importante ensinar a questão da mortalidade da alma, não é nem tanto pela mortalidade da alma em si, o que obviamente já é uma doutrina verdadeira, mas é para restaurar, para resgatar a verdade e a importância da doutrina da ressurreição, que foi completamente esquecida, né, ao longo da história da igreja. Quantas vezes você vê um pastor pregar no domingo, sem ser manhã de Páscoa, né, sobre a ressurreição? Né? Quase nunca. A ressurreição é uma doutrina que praticamente foi completamente esquecida, abandonada no meio do cristão. Né? Por quê? Justamente porque pela introdução de uma doutrina estranha no meio cristão, que é a doutrina da imortalidade da alma, e graças a ela a gente pensar, já está no céu, né, já morreu, já partiu, já está lá no estado intermediário, lá com Deus, então nem faz sentido ressuscitar um corpo morto, né? Para que você vai ressuscitar alguém que já está no céu, né? Então a ressurreição, ela perde o peso, ela perde o propósito, ela perde o sentido, ela se torna inútil, desnecessária, né? E ressaltar a mortalidade da alma é importante justamente por isso, para resgatar a importância da ressurreição. Bom, gente, é uma pena que já acabou. Eu poderia ficar aí até a meia-noite varando aí com vocês, mas chegou o final. Vocês aí, aniquilacionista e imortalista, compartilha esse debate aí com seus amigos, fala lá conosco no chat. Qual é a sua visão? Gostou do debate? Então compartilha aí, gente. Eu já quero agradecer aí ao pastor Elton Maia, que nos trouxe mais uma vez esses 2 debatedores aí. Agradecer o pessoal do chat, o pessoal que está chegando aí, eu vi, Sami,
diga de aposta, de futebol. O pessoalzinho aí que chegou no finalzinho, amigo aí do Lucas, agora eu não sei qual é o Lucas, acho que é dos dois. Lucão versus Lucão, colocaram ali no chat. João Moura aí, ó, pessoal, a galerinha que chegou no finalzinho, mas assiste aí, que tá muito bom. Ó, parabéns, deixa eu fazer o parabéns em Libras aí, aproveitar que o Banzoli... É o gato. O Banzoli fala com as mãos. O suco de laranja, poxa vida, a minha água até acabou. Banzoli, ó, fala com as mãos, vou ensinar Libras aí para você. Brincadeira. Deus abençoe aí, de verdade, um debate respeitador. Nossa, gente, eu estou admirada com vocês dois. Eu quero ver vocês dois novamente aqui no Arena Apologética, tá bom, gente? Um forte abraço aí para o Sandrinha, pessoal do chat. Oi? teve superchat aí, né? Teve, cadê? Coloca aí na tela aí, para a gente ver qual é o superchat. Olha aí, o unitarismo bíblico, poxa! Deixa aí na tela, senão acaba passando batido. Como se ressuscita alguém que já está vivo? Eita! 1 minuto para cada um, né? Rapidinho. Vamos lá, vamos começar com o Rodrigues. Bom, eis aí o grande mistério da ressurreição. É a ressurreição dentre os mortos, dentre os que passaram aqui, desse plano aqui, desse plano material. Vai voltar a existir como? A ressurreição nossa, pelo menos, é um novo corpo. Porque aqueles da primeira ressurreição vai estar, ok, com um novo corpo. Um novo corpo, eles vão receber um corpo incorruptível, como fala Pedro em sua primeira carta. E nós que permanecermos vivos, seremos transformados, como fala Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, é uma transformação. Este corpo, essa matéria aqui, vai ser transformada, né? Então, ele está vivo como? Né? Ele está vivo em Cristo, a vida somente em Cristo mesmo. Mas o corpo, ele vai ter um novo corpo transformado. Parabéns, 1 minuto aí conseguiu, acho que satisfazer aí ao unitarismo bíblico. Forte abraço, Deus abençoe aí. Vamos lá, 1 minuto, Banzoli. Eu acho que a pergunta do inuterismo bíblico é sobre como que a alma pode estar viva em algum lugar, ou como a pessoa, né, o ser humano, né, já que a alma é a mente, né, aquilo que é a parte viva do indivíduo, como é que pode estar vivo se na ressurreição você não vai ressuscitar um vivo, né? Você ressuscita um morto, né? Então tem que estar morto para viver, né? Aí, claro, a maioria dos mortalistas vão responder isso dizendo não, mas só o que ressuscita é o corpo, né? A alma não ressuscita. Mas tem pelo menos um texto aqui que diz claramente o contrário, né? Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam em sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui se aplica essa mesma questão, mas com a alma especificamente, né? Como é que a alma pôde viver se ela já estava viva, né? Então, óbvio que isso implica que a alma estava morta, não é apenas o corpo que está morto, a alma também morre. Existem 300 textos bíblicos no original grego e hebraico que falam da morte da alma explicitamente, eu trago cada um deles no meu livro para quem quiser ler. Aí, eu acredito que o unitarismo bíblico aí está satisfeito. Já quero agradecer aí o pessoal que enviou o superchat. Eu já dei uma olhadinha lá toda hora que participava com as suas contribuições. Deus abençoe mesmo, ajudando aqui o canal Arena Apologética. E, gente, olha, forte abraço para vocês. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E vamos dizer, louvado seja Deus e dá tchau pra galera. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Olha lá o Arena Apologética falando, louvado seja Deus.